Em C, todo código executável reside em uma função. Uma função trata-se de um bloco de código nomeado, isto é, um bloco que possui diversos códigos dentro, vários comandos, e esse bloco possui um nome. Então a função é isso, um bloco de código nomeado que executa uma tarefa e devolve um controle para um chamador. Quem fez a chamada dessa função irá receber de volta o controle a partir do momento em que a função termina de executar. Isto é, após sua execução, o programa retornará o ponto logo após a chamada dessa função. Em C, uma função deve indicar se retorna, ou seja, se devolve algum valor para o seu chamador e ainda qual o tipo de dado do valor retornado, ou se não retorna nada. No primeiro caso, no caso em que ele retorna alguma coisa, os tipos podem ser, por exemplo, int, float, char ou até mesmo um tipo definido pelo próprio usuário, pelo próprio programador nesse caso. No caso em que a função não devolve nenhum valor, deve-se especificar esse comportamento através do tipo vazio. E aí esse tipo vazio vai ser feito através do tipo void. Eu vou abrir aqui um arquivo e aí à medida que for comentando eu vou escrevendo alguma coisa. Então eu vou escrever aqui em temporários um programa que eu vou chamar de main.c. E aí eu vou reescrever um que já existe ali, tudo bem? Deixa eu aumentar aqui. Bom, pois é. Então o tipo que eu comentei, void. O void ele especifica que a função não irá retornar nada. Significa vazio, tá bom? Então a função ela vai ter um tipo de retorno. No caso aqui é o void para dizer que a função não retorna nada. O tipo inteiro vai indicar que essa função retorna um valor numérico inteiro. E aí a função também vai possuir um nome. Func, por exemplo. É só um exemplo de uma função. Abre parênteses, fecha parênteses. E aí eu defino um bloco através das chaves. Abre chave, fecha chave. Esse aqui é o bloco que se chama função. Func, aliás. E aí terá o comportamento de uma função ou da realização de procedimentos apenas. Tá bom? Uma função ainda pode receber ou não parâmetros. Quando a função espera receber parâmetros, isso deve ser especificado de forma explícita, indicando uma lista com parâmetros que devem que podem ser, um parâmetro, 2 parâmetros, 3 parâmetros ou vários parâmetros, ou até mesmo um tamanho variável de parâmetros. Eu posso especificar que eu posso não especificar a quantidade de parâmetros. Aí, nesse caso eu vou precisar utilizar a biblioteca stdarg.h. A lista de parâmetros deve possuir o tipo e o identificador. Por exemplo, int a. E aí se eu quiser especificar um outro, eu vou colocar int b. Nesse caso, interno a esse bloco vão ser definidas as funções a e b. E aí quando em algum local, em alguma outra função, for feita a chamada dessa função, será preciso enviar obrigatoriamente 2 valores. Um valor que vai ser enviado para o A e outro valor que vai ser enviado para o B. É possível ainda que a função não precise de parâmetros. É possível então deixar isso aqui em branco, ok? Nesse caso, essa função não vai receber parâmetros, tá bom? Então vamos lá. A gente conhece já a função principal, que se chama main. A função principal main devolve um inteiro. E aí, conforme os códigos que a gente vem utilizando, eu utilizo o void. E aí ela retorna um valor inteiro que eu sempre informo 0. Então quem faz a chamada da função main é o sistema operacional. A função main vai retornar um valor do tipo inteiro. E esse valor vai ser retornado pelo return 0, que será enviado para o sistema operacional, que é quem faz a chamada do programa e que executa a função void do programa em C. Então eu tenho aqui uma outra função que eu estou chamando de func, e nessa função não recebe nada, não recebe nenhum parâmetro. E aí através dessa função eu vou mostrar para você qual a diferença de não possuir nada ou possuir a palavra void. Então vamos lá, eu vou colocar essa função aqui para imprimir alguma coisa, Deixa eu declarar incluir a biblioteca stdio. E aí, interno à função func, eu vou imprimir func. Só isso. Então vamos lá, vamos fazer a chamada da função func através da função main.
Pronto, eu preciso fazer somente isso para executar a função func. Veja que eu compilei, não apareceu nenhum erro, então se eu executar, aparece aqui a mensagem exibida, func, e aí o programa é encerrado. E aí veja que se eu tiver uma variável int a, eu posso fazer o uso dessa variável desse modo aqui. E aí o valor para a eu vou enviar entre parênteses 2. Então a função deve imprimir func espaço 2. Vou colocar um barra n para separar na hora da execução. Compilou e executou. Então está aqui, func 2. Se eu colocasse o valor 3 na chamada, compilar e executar, vai aparecer func 3, ok? Beleza. Só que se não tiver nada, o que vai acontecer? Estou usando o A aqui, eu não posso mais usar o A, deixa eu apagar isso daqui. Beleza. Vou compilar. Opa, não gerou nenhum erro. Só que eu estou enviando 3. O que vai acontecer se eu executar? Apenas a palavra func. Ué, mas se a função não recebe parâmetro, por que ela está aceitando eu enviar o valor 3? Aí é que está a diferença. Quando eu não informo, quando eu quero que a minha função não receba parâmetro, e se eu não informar nada, pode ser que eu utilize a função nesse formato e o compilador aceite, como está acontecendo aqui. Se eu quiser que essa função não receba parâmetro de jeito nenhum, eu faço isso através do void. Agora, se eu compilar, olha, agora o compilador percebeu que existe um erro. A função func explicitamente está dizendo que não recebe nenhum parâmetro. Então não posso colocar esse 3 aqui. Voltando ao exemplo anterior, sem a palavra void, tanto faz eu colocar func dessa forma, vai compilar e executar normalmente, ou tanto faz, ou eu posso colocar ainda algum valor, algum parâmetro nessa função, o valor 1, valor 2, valor 3, e aí quando eu compilar numa boa, sem nenhum problema. Só que quando eu for executar, esses valores não vão estar sendo utilizados pela função. No entanto, isso pode gerar uma confusão na escrita dos códigos. Pode ser que eu pense que uma função receba parâmetros, quando na realidade não recebe, e aí eu estou enviando e o programa está se comportando de uma forma diferente daquela que eu esperava. Então, se eu quero dizer que a função não recebe nada, não recebe nenhum parâmetro, eu vou ter que colocar o void explicitamente. Agora, sempre que eu compilar e aparecer esse trecho de código, vai dar erro, ele não vai aceitar. Então, quando eu coloco o void na função main, eu estou dizendo explicitamente que a função main não deve receber nenhum parâmetro. Então, de certa forma, tanto faz eu deixar em branco como eu colocar o void aqui. Eu não estou usando nenhum parâmetro, então, para exemplos simples, não vai fazer nenhuma diferença, ok? Aproveitando que eu estou falando da função main, é possível ainda que eu utilize essa construção aqui. Você já deve ter visto algum exemplo utilizando essa construção. Então deixa eu apagar essa função, porque ela não tem mais nada a ver. E veja, compilou. E aí para que serve isso daqui? Para que servem esses parâmetros? Esses parâmetros eles vão ser utilizados na execução do programa através da linha de comando. Então quando eu executar o programa através da linha de comando, eu posso enviar parâmetros na linha de comandos. E aí como é que eu obtenho esses parâmetros? Vejam bem, eu vou mandar escrever aqui %d e o conteúdo da variável argc. Então eu vou compilar. Se eu executar diretamente aqui do CodeBlocks, vai aparecer 1. Sempre vai aparecer 1. É a quantidade de argumentos que a execução está enviando. E a chamada do programa é o primeiro argumento. Bom, deixa eu ver onde é que eu salvei esse arquivo. Salvei em temporários, Então eu vou abrir aqui a pasta temporários e vou executar esse programa aqui que é o que foi gerado. Eu vou abrir aqui um terminal e vou executar ele. Opa, não é ele. Não, na verdade é esse daqui, main. .main. Então tá aqui, 1. E aí que 1 é esse? A quantidade de parâmetros que eu enviei para o programa. E o nome do programa seria o primeiro argumento. Então se eu colocasse aqui 2, espaço 4, espaço 5, ele mostraria aqui um valor diferente de 1. Agora existem 1, 2, 3, 4
parâmetros sendo enviados. E a partir disso eu consigo obter os valores que estão sendo enviados aqui a partir do terminal. Então vamos lá. Nesse caso eu vou assumir que que argc, né, argc possui 4 parâmetros. Então quer dizer que essa variável aqui vai ser alimentada com 4 valores. Então eu vou poder fazer a impressão de 4 strings. %s, espaço, %s, espaço, %s, espaço, %s, dá um /n, e aqui por fim eu vou fazer argv índice 0, vírgula, argv índice 1, vírgula, índice 2 e índice 3. Agora eu estou acessando os argumentos que foram enviados através da chamada do programa. Executei. Agora eu vou aqui para o terminal para enviar esses parâmetros que eu estou fazendo na hora da chamada. Então tá aqui, ó, enviei, o argc contém a quantidade de parâmetros, e aqui é o parâmetro índice 0, parâmetro índice 1, parâmetro índice 2, parâmetro índice 3. Se eu quiser fazer o uso de algum valor na própria chamada do programa, eu faço isso através desses parâmetros aqui, desses argumentos que vão ser esperados, ok?